Você bonita e vamos pro queridinho da vez. Já fez uma pesquisa aí sobre cloreto de magnésio? Que história é essa? Eu vou contar pra vocês. A Bruninha, que trabalha aqui na TV, inclusive ela deve estar assistindo, que capta os meus offs todos os dias, né, aí do início do programa. Outro dia, conversando comigo, ela falou: Carol, vocês já falaram de cloreto de magnésio? Eu falei: não. Ela: nossa, porque eu tô sabendo que tem uma coisa aí envolvendo, que a falta dele é tão perigosa. Eu falei: falta do Você Bonita. Bruninha, um beijo pra você. Por isso, hoje convidamos a nutricionista Mari Ticarelli para contar tudo. Bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Carol, tudo Mari, você. saudade. Saudade também. Que coisa boa, sempre muito bom tê-la aqui. E a gente gosta de abordar com a Mari alguns assuntos específicos, porque a Mari manda muito bem nisso, né? Quando a gente coloca ali, que nem aquele dia que você veio e falou do alho. Do alho, foi sensacional, tá lá no YouTube, vocês podem rever. E hoje é o cloreto de magnésio. É o queridinho, né, Carol? Queridinho, né? Começaram a falar e tal. Então, assim, começou a bombar um pouquinho. Vem aqui pro Você Bonita e a gente vai esclarecer o porquê. Vamos começar então a explicar o que seria esse cloreto de magnésio. Então, a gente fala do magnésio em si, né? Que tem várias versões. Tem cloreto, tem citrato, orotato, dimalato, glicina. Então, são vários sais. Tem o sal normal livre, que é o citrato, no caso, e tem os quelatos. O que são os quelatos? Eles são grudados em alguma proteína, num aminoácido, por exemplo. Os quelatos, eles têm uma absorção maior. E os sais, uma absorção um pouco menor, mas dá para incluir os dois tipos. Então, o importante da história é pensar no magnésio. No magnésio em si. A maneira, se ele é um quelado ou um cloreto ou um citrato, aí é outra história. É outra história, exatamente. Vai depender da pessoa que vai usar. Por exemplo, eu tenho o intestino muito preso, eu vou usar o citrato, que ele ajuda a soltar um pouco o intestino. Entendi. Agora, eu quero suplementar, porque eu tô com o início de uma fibromialgia, por exemplo. Aí eu vou consumir o dimalato, por exemplo, que vai ser melhor absorvido e vai ter uma suplementação mais legal. Agora, como é que a gente encontra, então, como é que esse magnésio está no nosso organismo? Ele participa do quê no organismo? Ele participa de mais de 300 reações no nosso organismo. Por isso que ele é imprescindível, não dá para ficar sem. Só que assim, ao longo do tempo, a gente vai perdendo um pouco desse magnésio. Então, eu tenho um pouco, eu posso estar perdendo como? Com estresse, hoje no dia a dia, a gente perde muito. A gente perde com a alimentação, que a gente deixa um pouco também, né? De se alimentar bem. O barulho em si, esse estresse até do barulho. Sério? A atividade física, a gente perde porque vai pelo suor embora. Então, a gente vai perdendo. Álcool, quando a gente bebe, a gente perde uma quantidade muito grande de magnésio. Nossa, isso também na urina, liberação na urina, de nas fezes, tudo. Que interessante, Mari. Agora, para a gente repor esse magnésio, é claro que a gente também tem que pensar na alimentação. Já vamos entrar na parte da alimentação. Mas a gente pode dizer, então, que uma pessoa que está com deficiência de magnésio no organismo, que principal pode acontecer com ela? Ela pode ter um desgaste da articulação, dos ossos, porque ela, assim, o magnésio, em contato com o cálcio, ele ajuda na absorção. Então, se ele estiver só consumindo cálcio ou suplementando cálcio sem o magnésio, não vai conseguir a absorção nesse osso. Entendi. Então, ele pode ter um problema, né? E aquelas duas, artrose, artrite, tudo relacionado. Tudo isso. Doença cardiovascular também, arritmia cardíaca, convulsões, problemas até neurológicos. Olha só. Tudo isso com a deficiência do magnésio. E para a gente saber se há uma deficiência, tem que dosar. Tem que dosar, Carol, mas é muito complicado porque no sangue a gente tem ele a 1 a 2%. Então ele é intracelular, ele está dentro da célula. Então é muito difícil a gente dosar isso pelo sangue. Entendi. Tem que fazer o quê? Um mineralograma, tem que ser algo bem específico para a gente medir o mineral. E aí a gente consegue ver qual a quantidade que a pessoa tem, se realmente tem deficiência. Porque às vezes ela fez o exame de sangue, tá ok, tá normal. Então existe o mineralograma. Mineralograma. Aquele do cabelo. Quem faz mais são nutricionistas, nutrólogos, ortomoleculares, que trata mais dessa parte de minerais, né? Metais pesados e a toxicidade que tem no organismo. Então, identificado que há uma falta de magnésio, tem que suplementar. Tem que suplementar.
que suplementar. Vamos colocar a perguntinha do público então? Diretor, vamos lá. Tem muita coisa para falar, tem uns alimentos muito interessantes. Já vamos colocar. Olha lá. Na tela, então, perguntinha da Drica. Drica, beijão para você. Boa tarde. Gostaria de saber se o excesso de cloreto faz mal e quais os sintomas. Excelente pergunta. Mari, vou dar um recado e volto. Tá bom. Bom, a falta tem problema. O excesso também deve ter. A gente já vai contar. Volto já pra gente continuar, porque olha, seguinte... Para tudo que você está fazendo. A idade dele é muito alta, você tem que consumir muito. Tá. Você não consegue chegar nisso. É muito raro, difícil. É muito raro. Ah, não é igual o flúor, porque o flúor é muito tóxico, né? Então o flúor é facilmente a água que a gente bebe já tem flúor, você se intoxica. Tá. O magnésio não, é muito difícil. Então, que interessante. Então até teria algum problema, porém é muito difícil chegar nesse limite. Muito difícil. Bom, então partindo agora para os alimentos. A gente pode falar um pouco da suplementação pronta que a gente encontra até para vender, mas vamos iniciar falando dos alimentos. Aqui a gente tem alimentos ricos, então, em magnésio? Aqui a gente tem, eu vou ter que especificar o que mais tem. Tá bom. É a semente de abóbora. Mentira. Não é a abóbora, é a semente de abóbora. Que tem? É a semente e que tem, tanta Carol. gente jogando fora a semente da Joga abóbora, fora. quando abre a abóbora. E ela é legal que a gente pode fazer ou comprar pronto. Eu trouxe assim porque aqui, o que a gente faz? Tira essa semente, a gente lava, aí eu coloco aqui para secar, posso colocar num pano ou num papel, deixo ali bem sequinha. Secou uns 20 minutos, coloco no forno. Aí eu ponho 20 minutos mais ou menos, mas a cada 5 minutos você tem que mexer, porque ela gruda e ela queima. Entendi. Aí você tempera com sal, orégano, o que você preferir. Que delícia! Não é tão saboroso. Não é tão saboroso, não. Você tem que consumir como um petisco e pensando que isso vai ser um suplemento realmente de magnésio. Porque... Tem que comer ela inteirinha, com a casca, inclusive, que estão perguntando aqui no meu ponto. Com a casca, tudinho. Tudo, come tudo. Quantas? Tem aí 100 gramas por dia, mais ou menos. 100 gramas por dia? 100 gramas, a gente tem uma média de 500 miligramas de magnésio, que já é uma suplementação. Entendi. O que mais tem aqui Achei interessante e acho que dá pra fazer. Dá pra fazer, dá pra fazer. Agora, a biomassa, quer dizer, a banana verde, né, que tem a nossa amiga biomassa, também tem? Não, na verdade, a banana verde. Pode ser a verde e pode ser a banana normal. Banana da terra costuma ter bastante. Olha. Assim, 100 gramas, uns 45 miligramas. Nem se compara à semente de abóbora. Mas tem um pouco. Mas tem um pouco. Na própria banana. Tem. É que assim, no dia a dia você come um pouco disso, um pouco daquilo. É verdade. E aí você consegue o 100% que a gente precisa. Então pensar no magnésio dessa forma, que ele está em tudo aqui, mas a gente está conhecendo então as quantidades. Sim. Água de coco tem? Tem. E o coco também. A fruta, tem, né? Tem também. Que delícia comer o coco. Muito bom. Tem uma quantidade legal? Tem uns 70 miligramas, por aí. Então o pessoal que toma, consegue aí tomar todo dia água de coco, é bacana. Se for só água de coco, ela não consegue o IDR certo. De 100%. Então ela tem que tomar água de coco, comer um pedacinho de chocolate que tem bastante chocolate. Mas aqui, ó, em 100 gramas tem uma média de 200. Só que você não vai comer 100 gramas de chocolate. 100 gramas porque também é muito calórico. É muito calórico. Então, 30 gramas de chocolate, uma água de coco, uma banana, um pouquinho aqui de castanhas. As castanhas tem bastante. Tem bastante, então, oleaginosas. Só que em 100 gramas. Então, em 100 gramas também você não vai comer muito por conta da quantidade de caloria, né? Entendi. Os peixes de água profunda, qualquer peixe de água profunda, ele tem que ser de água profunda. Senão a quantidade de magnésio é irrisória. Então aqui a gente tem a sardinha. Pode ser o atum, pode ser o bacalhau, pode ser o salmão, que não seja de cativeiro, claro. Porque hoje a gente aqui é difícil, né? Porque o nosso é do Chile, né? Demais. E no Chile, a gente passou até há pouco tempo, eu não sei se você viu, eu não me lembro onde eu vi essa reportagem, mas como eles fazem para crescer ali. Gente, é um negócio... É um modo tão artificial, né? Impressionante. E o pior é que é o seguinte, esse é o peixe que chega pra gente, infelizmente, que é o que tá próximo. Então, para ele, para ser saudável, olha o quanto a gente tem que colocar na balança, né? Então, de repente, partir para outros peixes, quando a gente está pensando no assunto do magnésio ou outras propriedades. Ah, cara, eu quero ir no japonês, uma tarde comer salmão. Ótimo. Ótimo. Mas você não tá... Ingerindo o magnésio. Então a gente tem que ter esse equilíbrio hoje, né? Tem. Agora, realmente.
As folhas verdes escuras, elas são campeãs ou nem tanto? Não são campeãs. Não são campeãs. Elas perdem para muitos alimentos que estão aqui. Olha. Só que você consegue comer bastante, dá para incluir todo dia. Entendi. Então, rúcula, pode ser brócolis. Tá. Quanto mais escuro, mais rico em magnésio. Quanto mais escuro, mais aqui a gente tem várias colorações, né? Essa daqui pode ter um pouquinho menos, essa daqui já tem um pouquinho mais. Olha essa então, sempre quando for comprar, procurar a verde mais escura. Tá, que ela vai ter mais magnésio. Ela vai ter mais magnésio. Vamos para outra perguntinha, então, do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo. Ai, que linda foto. Van Grace, é isso mesmo. Ela pergunta, então, dos alimentos, como você já estava respondendo, se a gente cozinhar os alimentos, se o magnésio se mantém. Mantém. Ele se mantém muito. Muito. Só que a concentração que a gente come aqui, que é a maioria no caso, a gente não vai cozinhar. Porque a maioria você vai comer ele cru. É verdade. Tudo aqui praticamente é cru, a não ser, claro, os peixes e as folhas. O resto, a gente ainda tem a graça de comer cru. Não tem nem problema. Agora, qual você acha que é a melhor maneira? Eu sei que casada com o chefe, quem tem super de deixar os alimentos não só saborosos, mas com essas propriedades. O que você diria que como a gente pode preparar? Espinafre, couve, tem dica para fazer uma coisa legal? Tem. É sempre um pouquinho de azeite e cozinhar pouco tempo. Essa é a grande dica. Nunca deixar muito tempo o alimento ali, porque ele perde não só o magnésio, mas outras propriedades. Então, o mínimo que a gente conseguir deixar ele ali na água, melhor. É o suficiente. Se for no vapor, melhor ainda. Tá. Hoje a gente tem aquelas panelas a vapor. Sim, maravilhosas. É excelente. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Né? Eu acho que é um investimento, gente. Então, sabendo disso, tá aqui. Ou colocar no suco verde, a delícia da couve aqui no suco verde, né? Que a gente já falou tanto. Com abacaxi, batido, limão. Fica muito bom, muito bom. Mari, agora sim, a gente não tem aqui nenhuma amostra, mas a gente até pode colocar a imagem de suplemento, que seria o comprimido. Sim. Né? Todo mundo já viu, então, que existe aí o suplemento do cloreto, como de outras formas do magnésio. A gente está aqui colocando como exemplo. Quando, então, uma pessoa, ela tem aí a indicação de partir para esse suplemento? Todas as pessoas, todas, Carol, têm que suplementar pelo menos com cloreto de magnésio, que é um salzinho que você compra na farmácia. A dica é comprar uma média de 30 gramas a 33 gramas, coloca dentro de 1 litro de água e ao longo do dia você vai tomando 2 copinhos pequenos a 3 copinhos pequenos. Então, todo mundo deve suplementar. Olha que interessante. Eu vejo assim, no consultório, 90% das pessoas têm deficiência. Entendi. Então é até uma dosagem, até aí uma dica que você está dando que não vai ter problema nenhum e que só vai ter benefícios. Só vai ajudar. Todo mundo. E criança? Como é que é o grupo crianças e idosos? Como criança é que pode colocar também, mas pouco. Agora, o idoso tem que suplementar com comprimido. Aí já não dá para colocar o pozinho, porque a absorção do pó é mais ou menos 30%. A absorção, por exemplo, do magnésio quelado, que é o magnésio de malato, glicina, é 70% a 80%. Então, a pessoa idosa, ela já perdeu esse estoque, que a gente tem um estoque no osso de magnésio. A pessoa idosa, ela perdeu completamente já esse estoque. Então, ela deve suplementar. Então, fase aí... idosa e dependendo até uma parcela da fase adulta também tem que ser avaliado com o nutricionista. Mas olha que bacana essa dica da Mari. Todo mundo deve hoje, então, utilizar. É um salzinho. É um sal. A gente coloca ali em 1 litro de água. 30 a 33 gramas em 1 litro de água. Vai tomando todo dia. 2 copinhos pequenos já tá ótimo. Que bacana essa dica, Mari. Sensacional. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho importante, já que a gente está falando de mineral. E há pouco tempo eu assisti uma palestra interessante que falava muito do cálcio, que o cálcio está diretamente ligado a emagrecimento e a ganho de gordura. Tem como a gente explicar, então, se o magnésio também tem essa relação, já que você tocou no assunto do cálcio? Tem. Sabe por quê, Carol? O cálcio se liga ao magnésio e aí faz a função que ele tem que fazer no organismo. Por exemplo, esse magnésio de malato, que eu gosto muito, ele age no ATP, na produção de energia. Ele entra num ciclo, a gente chama de ciclo de Krebs, e aí ele faz a produção, ele ajuda na produção de energia. Então ajuda no emagrecimento também. E como ele é casado com o cálcio, na verdade é um quarteto. É o cálcio, o magnésio, a vitamina K2 e a vitamina D.
Tá. Os 4 têm que ser suplementados, juntos. Juntos. Ah, mas eu tomo só o cálcio porque o meu médico mandou eu tomar um cálcio. O cálcio sozinho, ele vai calcificar no osso, isso pode gerar dor e não vai conseguir o que a gente quer, que é absorver esse cálcio dentro do osso. Entendi. Que o magnésio vai ajudar nisso. Então é importante E a vitamina D e os 4, é o quarteto. Caso essa pessoa já tenha uma vitamina D adequada... A maioria hoje já tem o K2. Tá, a maioria já tem. Já é legal. Então, a principal falta seria cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio. Olha que interessante. Juntos. Então, tem relação com emagrecimento ou ganho de peso? Claro. Eu tinha certeza que a gente ia chegar nessa parte. Porque tudo quando a gente fala, tá faltando, está faltando aquilo, é impressionante como modifica o nosso metabolismo, né? Totalmente. Então tem que conversar com o médico, Mas com o não é nem nutricionista. só a falta de energia que eu digo do corpo em si. É a falta da memória, você pode ter uma convulsão. Tem muita gente que tomou um pouquinho de magnésio, suplementou, acabou com a arritmia. Tá. Então, assim, tem que suplementar, gente. E dor de cabeça também tem ligação? Dor de cabeça. Você comentou do estresse, né? Também. Tá tudo ligado. Tudo interligado. Gente, vamos botar magnésio nessa vida. Mais uma perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo pra Fefa. Obrigada pela pergunta. Gostaria de saber se tem contraindicações para quem consome leite de magnésio comprado em farmácia. Super curto seu programa. Parabéns, que linda. Vamos lá, pode me responder aqui então, Mari. É complicado, gente, muitas vezes, inclusive os convidados colocarem aí para responder certas perguntas de coisas que a gente encontra pronta para comprar. Né? Porque tudo também depende de uma indicação e orientação de médico e nutricionista. Então, dentro do que é possível a gente explicar aqui no ar, o que você diria, Mari? O leite de magnésio é aquilo. A gente usava antigamente muito para tratar dores e etc. E também para quem tinha o intestino preso, Verdade. Né? Então, dá para incluir? Dá. Só que assim, eu prefiro o cloreto em pó, cloreto de magnésio em pó colocado na água, que a ação dele vai ser melhor. Certo. Mas não que tenha uma contraindicação, não é que vai isso. ter algum problema se utilizar. Mas também qual a quantidade que ela está tomando, a gente tem que saber, né? Também não pode ultrapassar doses, tem que ser uma quantidade aí adequada ou recomendada pelo seu médico ou pela sua nutricionista. Mas o que eu acho muito legal, por isso que eu disse para vocês, a gente tem que sempre conter, e aqui você sabe que o programa é ao vivo, que a gente fala tudo ao vivo e todas as verdades, e a gente não cria polêmica desnecessária. Não. Porém, é interessante ouvir a opinião do nosso convidado nesse sentido. Ó, isso aqui não vai te fazer mal, mas eu prefiro tal coisa. Né? É não falar mal de tal coisa, mas dizer aquilo que a gente prefere. Então, parabéns pela sua colocação. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que ponderar tudo e... Poxa vida, a partir de agora vai todo mundo querer dosar esse lance da magnésio e colocar magnésio todo dia. Vai melhorar a vida de muita gente, com certeza, Carol. Dá mais pique? Dá muito. Até para dormir, você dorme melhor. Sério? Inclusive, uma outra dica é a gente sempre consumir à noite. Porque ele ajuda na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, melhora a qualidade do sono. Que beleza! Então, legal consumir. Se for dois copinhos ao dia, um à noite e um de manhã ou no meio da tarde. Né? E fazer isso então, gente, olha que fácil, a gente já encontra o cloreto de magnésio, colocou ali na água, misturou, 2 copinhos por dia. Mari, parabéns. Adoro sempre as dicas. Ela, Mari Ciccarelli, né? É nutricionista. Quem quiser entrar em contato com ela, gente, vou passar um telefone, que é o 2283-3907, 2283-3907. E no Facebook você encontra também Mari Ciccarelli com 2 L's e no final. Você tá no Insta também, Mari? Tô também. Mari Ciccarelli. Tudo isso. E no Face, Mari Ciccarelli Zaninello. Zaninello, bem italiano. Gente, ela é uma graça, uma linda, maravilhosa. Obrigada, vocês não têm noção do corpo. Olha isso aqui, menina, você tá demais. Sua filha tá bem? Tá demais. Manda beijo então pra filha e pro maridão. Volta logo. Com certeza. Beijo pra você.